Olá, coletivo! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais um tutorial. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma peça de decoração de parede. E para isso nós vamos utilizar aquele resto de massa que sobra das perfurações das suas peças prontas. Toda vez que a gente usa o mandril e que faz os furinhos para passar argola, toda vez que a gente lixa ou faz o polimento das peças e que vai sobrando aquele pozinho ou aqueles pedacinhos de massa já curada, eu sempre guardo esse resto, porque na verdade ele pode ser transformado numa peça nova. Como nós trabalhamos com plástico, é sempre bom a gente fazer o possível para não haver nenhum desperdício. Por conta do nosso trabalho, por conta de razões financeiras, claro, mas principalmente por conta do meio ambiente. Então, toda vez que a gente consegue reaproveitar ou utilizar as massas que já foram misturadas e elas ainda não foram curadas, a gente transforma numa cor nova, ou então num marmorizado, por exemplo, a gente também pode reaproveitar aquela massa que já foi curada. E essa é uma dica também para aquelas peças que você não gostou muito e que de repente, ao invés de jogar no lixo, você pode ralar essa peça e trabalhar num efeito bem diferente, que é o que a gente vai fazer hoje. Vamos lá? E é esse aqui que eu estava contando para vocês. Esse daqui é o restinho daquela massa curada que sobrou ou que eu jogaria no lixo depois da perfuração. Então, eu tenho aqui restinhos de vários projetos que eu vou juntando. Vocês podem perceber que temos uma diferença de tamanho. Tem pecinhas maiores aqui, tem pedacinhos maiores que são derivados da perfuração com o mandril manual. Eu tenho um pozinho, que esse pozinho turquesa, ele é bem recente, de alguns disquinhos que eu fiz. E ele tá aqui no meio também. E a gente vai reaproveitar. Eu sempre coleto esse material da minha bancada, eu não jogo fora, até porque a combinação de cores é sempre uma coisa bem interessante. Então, hoje a gente vai montar essa peça utilizando esse restinho de massa já curada, evitando o desperdício, inclusive de plástico no planeta. Vou usar esse restinho. Eu escolhi trabalhar com a massa branca, para que fique bem nítido esse efeito. Eu vou misturar a Primo com a PV Clay. Na hora do condicionamento, eu vou condicionar as duas separadas, porque elas têm pontos de condicionamento diferentes, mas depois eu vou misturar as duas quando estiverem as duas no ponto, eu misturo as duas, ok? Eu selecionei 3 cortadores de tamanhos diferentes, e eu já vou explicar para vocês como foi que eu cheguei nessa decisão. Além disso, vou usar o nosso material básico, que seria a lâmina, o rolinho ou então a máquina de macarrão. Separei aqui alguns boleadores também, pontinhos de silicone, que eu não sei se eu vou precisar usar, mas vão ficar aqui na mão. E também o meu bisturi. Vamos lá? Agora, com a mágica da edição, já voltei com as duas massas condicionadas, elas já estão misturadas, e aí eu só cortei ao meio porque era muita massa. Eu tô trabalhando com 2 blocos porque eu não tenho muita noção do quanto eu vou usar, então eu prefiro pecar pelo excesso do que chegar na metade do projeto e não ter suficiente, né? Agora eu queria explicar para vocês um pouquinho como foi que eu cheguei nessa composição. Então, esses cortadores, eles são parte de um kit, e aí eu tinha vários tamanhos diferentes disponíveis. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um template. A gente vai montar uma peça de decoração, e eu não tenho muita experiência em decoração ainda, então eu queria entender o tamanho que essa peça ia ficar. O que eu fiz? Usando o cortador, eu desenhei num papel comum, e aí eu fui experimentando. Então, eu usei o cortador maior para poder circular essa pequena lua, a primeira delas, a do centro, que vai ser a maior. E aí, depois, eu usei um cortador menor para poder fazer a boquinha dela.
E aí eu fui experimentando. Eu usei um maior, eu vi que eu não gostei tanto, peguei um menorzinho e aí cheguei na conclusão de que esse daqui tinha o visual que eu tava procurando. Então foi assim, eu usei o cortador maior para fazer essa lua, também usei o cortador maior para fazer a meia lua. Só que quando eu fui fazer a lua completa, a lua cheia, na verdade, eu achei que o cortador grande deixava o projeto muito grandalhão. Então, eu fui experimentando menores e cheguei nesse resultado aqui. Então, eu tô usando 3 tamanhos diferentes. E, claro, você pode usar o tamanho que você achar que deve no seu projeto aí em casa. A composição dela vai ficar mais ou menos assim. Essa aqui vai ser a peça central. E aí, depois eu tenho as outras 3 aqui, as outras 2 que vão compor a parte inferior. Que não vai caber aqui para mostrar para vocês no vídeo, mas depois eu vou mostrar a peça pronta, claro. E é isso, foi assim que eu cheguei nessa decisão, nessa composição. E eu fui estudando o tamanho. Como eu tava usando um papel, um rascunho, eu fui vendo mais ou menos se eu queria assim, se eu queria assim. Eu também tentei fazer dessa forma aqui, deixando a lua, que seria a lua cheia, no centro. Fiz ela grande, não gostei muito, preferi desse jeito. E assim a gente vai desenhando. Geralmente, eu não faço planejamento das peças, eu tô aprendendo a fazer isso. Porque economiza muito tempo de bancada isso, né? Mas às vezes a gente tá tão ansioso que quer fazer logo e realizar logo aquela ideia que a gente esquece dessa fase. Mas tô aprendendo e é bem legal poder dividir isso com vocês. Bem, tendo os nossos templates aqui, eu não vou usá-los para recortar, eu vou continuar usando os cortadores, mas eles estão me ajudando a entender o projeto como um todo. Agora, eu tô com as duas partes condicionadas, como eu disse, a PV Clay e a Primo estão aqui dentro já misturadas, elas já estão numa cor única. E aí, o que eu vou fazer é começar a misturar a nossa massa que já está curada. E aí, a gente vai ter um efeito bem interessante nela. Bom, já tô com as massas condicionadas, vou começar a misturar esse meu pozinho, esse meu resto de massa já curada. Elas estão durinhas, eu acho que eu vou dar uma picotadinha aqui nessas peças maiores, ó. Tá vendo? Esse daqui foi feito com mandril manual, com a pontinha manual, então ele fica maiorzão, né? Eu vou dar uma recortadinha nele aqui, vamos lá. Vou pegar minhas partes agora do Polymer Clay. Eu vou para minha pasta machine e vou abrir na abertura 0, que é a mais espessa que eu tenho. Lembrando que aqui nós temos 2 blocos, ok? Bolinhas de ar. Bolhonas, na verdade. Prontinho. Agora, eu vou pegar a massa curada, vou começar a jogar.
Vou fazer um sanduíche. E agora não tem muita regra. A gente vai misturando até encontrar aquele ponto que vai ser aquele ponto interessante. Eu não tô acostumada a fazer peças de decoração, então eu não tô acostumada a ter tanta massa na minha bancada. Tô sentindo que tem bastante ar entre elas, então a gente vai dar uma apertadona. Agora saiu o ar. Essa massa já curada, ela gruda, mas com não tanta facilidade na massa crua. Então, ela criou uma resistência, né, com bolhas de ar. E aí, eu consegui tirar agora. A gente precisa ter certeza de que esses pedacinhos de massa estão entrando na massa crua, ok? Se elas ficarem soltas, elas podem cair. A gente não tá usando cerâmica plástica líquida, que seria a ferramenta que a gente usaria toda vez, que nós usamos toda vez que a gente vai grudar duas massas, né? Uma já curada e a outra ainda não. Então, vamos ter certeza que, principalmente essas partes maiores, elas vão ficar aqui dentro. Mas eu acho que elas agregaram bastante, assim, um visual bem interessante nessa massa. Vamos ver. Que estampa bonita, hein? Se fosse fazer brinco, já podia cortar aqui mesmo. Algo que a gente nunca vai conseguir replicar, né? A combinação de cores daquele projeto que você fez há tanto tempo, misturado com tantos outros projetos, misturados na massa branca, transformaram-se completamente. Agora, eu vou pra pasta machine, ok? Eu vou passar na abertura 0. Ok? Ela se comportou direitinho. Legal,
tenho uma emenda aqui, então, eu vou dobrar o meio e vou passar na 0 novamente. Vou passar mais uma vez. Legal. Já temos uma estampa. Agora, vamos começar a cortar. Vou começar agora a pensar nos cortes. Então, eu preciso de um corte grande. Um corte grandão. Que aí eu vou cortar o meio. Preciso de 2 nesse tamanho. E mais um grandão, que aí a gente vai recortar com um pequenino. Então, eu vou tirar daqui o máximo que a gente já consegue. Que vai ser esse grande. Ok. Eu preciso de 2 nesse tamanho aqui. Olha que interessante. Deixa eu levantar essa daqui com a... Ó, bem na lateralzinha dela, bem no lugar onde eu realizei o corte, tinha uma daquelas massas maiores. E eu acho que eu vou deixá-la aqui dentro. E aí, depois, quando a massa já estiver curada, eu vou lixar. Talvez essa seja a melhor tática aqui, né? Se eu tentar tirar, elas vão cortar. Elas vão cortar esse pedacinho aqui. Então, eu vou deixar, ok? Vou deixar as rebarbinhas do jeito que estão. E aí, depois, no final, a massa curada, eu vou lixar. Eu geralmente já levo a massa pro forno já praticamente pronta para evitar esses problemas de ter que lixar depois, né? Mas nesse caso aqui não vai rolar, não. E essa daqui, a gente precisa cortar ao meio. Então, eu vou usar o meu template. Para poder realizar o corte. Agora, eu vou pegar o scrap, eu vou trabalhar com ele novamente, pra gente fazer a lua central. Grandona. Vou usar o template só para ter uma noção de onde cortar.
Prontinho. Eu percebi que os cortes, eles não foram tão bem feitos, com o mesmo cortador sendo de metal, porque o fato de ter massa já pré-curada aqui no meio, ele influenciou bastante, ele interferiu. Mas como a gente tá aprendendo juntos agora, aqui é vida real, como eu sempre digo, né? E a lua tá pronta. Agora as peças já estão todas recortadas, coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha como que vai ser a disposição delas. Eu ia furar antes de levar ao forno, mas eu decidi que eu vou furar depois. Porque eu ainda não sei ao certo como é que eu vou querer. Eu acho que é essa ordem. Mas elas ficaram finas. Como eu disse anteriormente, eu não vou trabalhar as rebarbas antes de levar ao forno, porque, como você pode ver aqui, ó, tem pedacinhos de massa que estão saindo, então se eu tentar ficar alisando muito, como eu geralmente faço, com as peças antes de ir pro forno, ela vai quebrar todinha. Então, essa não é a nossa ideia. Agora, a superfície dela ficou bem irregular, porque eu tenho pedaços de massa curada bem diferentes aqui dentro, de várias espessuras, de vários tamanhos. O que eu vou fazer, antes de levar ao forno, e que eu não tinha planejado fazer antes, é usar a textura, usar a esponja de textura para poder dar uma texturizada em toda ela. Você pode usar uma esponja de cozinha que você tenha em casa. Você usa inclusive os dois lados para poder trabalhar com texturas diferentes, se você quiser. E você pode também usar uma placa de textura específica, caso seja da sua preferência, ou não texturizar. Eu gosto bastante de colocar textura em tudo. No branco, a textura não fica tão evidente. Mas eu acho bem legalzinho o resultado. E é isso. Eu vou pressionar, vou marcar a minha peça. Agora que eu tô construindo a peça, eu tô pensando talvez eu faça um fundo para ela. Tô pensando em colocar talvez um preto nas bordas e no fundo. Ainda não sei. Quando ela sair do forno, a gente vai resolver juntos, ok? Vou colocar... Eu acho que nessa daqui, ó, eu vou colocar minha marquinha. Como essa peça vai ficar pra mim, eu não vou vender, não vou presentear, eu gosto de deixar o carimbo dela sempre bem nítido e bem na frente. Aí, quando a peça é para vender ou pra gente dar de presente, eu coloco num lugar mais escondidinho. E é isso, pessoal. Agora eu vou levar essa peça pro forno. Ela vai curar por meia hora, eu acho que vai ser o suficiente, a 130 graus. Depois que ela sair do forno, eu vou fazer uma espécie de sanduíche com ela, para que ela continue ficando, para que ela fique bem retinha. Então, eu vou colocá-la em cima de uma superfície lisa, vou colocar vários livros em cima para que ela fique bem retinha. Ok? Volto já já. Nossas peças já saíram do forno, já estão com a cura completa. Eu deixei 130 graus por cerca de 35 minutos, porque elas não são tão grossas. Eu senti que o meu branco, ele deu uma escurecida depois da cura. Leve, mas eu acho que ele escureceu. Isso, infelizmente, acontece com frequência com branco. E mesmo eu tendo colocado essas peças entre papéis, né, de folhas de sulfite comum, e mesmo assim, eles deram uma mudadinha. Mas tudo bem, o projeto continua válido.
como eu disse na hora que eu tava recortando, eu deixei todas as rebarbas, esse daqui ela tá mais nítida, ó. Eu deixei todas as rebarbas pra gente trabalhar depois da cura. Como a gente tem aqui dentro peças já curadas, pedacinhos já curados, ele ficava para fora na hora do corte. E para não machucar a peça completa, eu deixei assim mesmo. Bem, analisando também a nossa peça, eu percebi que eu acabei escolhendo o branco por conta de explicar para vocês e fazer esse projeto juntos e ficar bem visível. Porém, o branco ele não vai aparecer muito numa parede branca, que é a maioria das vezes o que a gente tem em casa. Então, o que eu vou fazer também é criar um contorno. Então, eu vou lixar, eu não vou me preocupar com o acabamento agora, eu vou deixar apenas a superfície bem lisa, porque depois a gente vai fazer um contorno escuro para que essa peça ela ganhe um certo destaque quando estiver na parede. Para me ajudar a lixar, eu vou usar o meu bloco de manicure, eu vou usar só a parte mais áspera, água com sabão, para deixar a peça sempre úmida, e eu vou deixar aqui pertinho também a Dremel, que talvez eu utilize a minha ponta de algodão, esse feltro, na verdade, que ele me ajuda, mas eu acho que ele vai ser muito delicado perto dessas bordas que eu tenho aqui. Então, por isso, eu devo trabalhar com as duas coisas. Eu vou montar tudo isso, vou lixar todas as bordas e eu já volto com o resultado para vocês. Com as laterais já lixadas, deixei lisinho, não trabalhei em excesso, mas eu deixei assim, sem nenhuma rebarba. Trabalhei apenas com a lixa mais grossa aqui do meu bloco. E também trabalhei com a Dremel. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou criar um contorno ao redor dele, dessa forma. Então, quando o meu enfeite, assim, a minha decoração de parede ficar pendurada, mesmo que seja numa parede branca, eu consigo ter um pouquinho de visão do que se trata, né? Eu consigo enfatizar aqui o formato e tudo mais. Então, vai independer da cor da parede ou do local onde vai ser pendurado. Para isso, eu peguei uma mistura de massa, eu peguei, na verdade, preto e também um pouquinho de scrap que eu tinha, que sobrou de um outro projeto que era basicamente feito de cobre, dourado e preto, e misturei com o preto. Então, ele ficou um pouco assim metalizado, ficou puxado para um marrom bem escuro, com um toque um pouco metálico. Eu gosto de reaproveitar a massa e esse projeto é um projeto de reaproveitamento, então por que não, né? Como é que eu vou trabalhar? Eu abri na abertura de número 3 da Atlas. Vou centralizar. Sem muito, na verdade não precisa estar tão no centro, né? Mas eu vou pegar um cortador que ele é um pouquinho maior do que esse que eu utilizei para fazer a peça redonda. Se você não tiver o cortador, também não tem problema, você pode fazer a olho, recortando com a sua lâmina ou o estilete, sem problema algum. Preciso da lâmina. Agora, aqui no verso, vamos botar aqui. No verso da minha peça, que é onde eu vou colar o clay que ainda está sem curar, eu vou passar um pouquinho de gel. Escolher qual que vai ser a frente, né? Toda vez que a gente tá tentando criar aderência entre o clay que já está curado e o sem cura,
é legal a gente passar uma camada bem fininha, mas passar um pouquinho de cerâmica plástica líquida, que é o gel. Ele garante que vai ficar firme, né? Vou passar também uma camada bem levinha nas bordas. Evite passar muito, porque senão você vai deixar a sua parte de trás sambando. Ela vai ficar muito... Ela não vai conseguir aderir, você não vai conseguir trabalhar direitinho ela. Vamos lá. Como a gente escolheu um cortador que era um pouquinho maior, ele ficou com uma moldura em volta, certo? E é essa moldura que a gente vai agora subir na lateral. Você vai subindo delicadamente. Tenha certeza que você cobriu toda a extensão da sua peça. E aí, você vai vir com uma lâmina flexível. Eu gosto de fazer esse processo com a lâmina flexível, eu não gosto de fazer com o meu bisturi. Parece que ela me dá mais firmeza, mas aí você vai testar em casa e você vai escolher. E aí, eu vou passando ela ao redor para que ela fique bem rente à peça que já está curada. Como a gente vai apertando um pouquinho com o dedo, ele vai aderindo, mas ele também vai subindo. E aí, a gente quer uma finalização bem bacana nessa peça. O objetivo é que quando você enxergar a peça de assim, você não consiga ver os morrinhos. Ó, ainda tô vendo aqui embaixo, então vamos passar de novo. Ainda tinha mais um restinho, então vai fazendo o teste. A sua lâmina, ela tem que estar bem reta, bem rente em relação à sua peça curada, ok? Para que na hora que você passar, ela vai levar junto apenas aquele restinho de massa que tá sobrando. Muito bem. E para finalizar as peças, eu coloquei uma textura. Aqui já tá pronta. Peguei minha esponja, coloquei aqui a parte que ainda não está curada para baixo, e eu esmago com outra textura. Esponjinha, qualquer esponja que você tiver vai funcionar aqui. Vou trabalhar as bordas também. Depois desse processo, dá mais uma avaliada para ver
se ficou tudo em ordem, porque a tendência é a massa subir mais um pouquinho. Aqui eu já vi que tem um pouquinho de massa que subiu. Vamos repetir esse processo com todas as peças. E aí, depois eu vou levar novamente ao forno para uma nova cura por mais 30 minutos a 130 graus. E aí, eu volto pra gente finalizar essa peça decorativa. Peças prontas, já saíram do forno. Levei para mais uma cura completa. Ficou bem legal. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou definir como que eu quero que essa peça fique. Talvez assim. Ou assim, acho que é assim. Ok. Bem, depois de definir a posição dela, o que eu vou usar? Eu separei aqui um pedacinho de cordão, um cordãozinho simples de algodão. Eu encontrei nas minhas coisas um tasselzinho branco, que acho que eu vou usá-lo. E eu também vou usar uma argolinha de metal em ouro velho, dessas bem simples que você encontra nos armarinhos, e uma argolinha pequenininha. A minha ideia aqui vai ser unir apenas o topo com essa argola para poder pendurar na parede, e os demais eu vou colocar o cordão encerado, o cordão de algodão, ok? Então, vamos lá. E assim, nossa decoração de parede está finalizada. Foi uma peça que eu não fiz com muito planejamento. Claro que você pode, em casa, escolher trocar os cordões por argolas, por exemplo, ou fazer uma amarração diferente. Mas a nossa ideia era mostrar como a gente consegue reaproveitar aquela massa que sobra, massa já curada, que sobrou das suas outras peças, numa outra peça, que nem sempre vai ser uma joia, nem sempre vai ser algo de joalheria, pode ser uma decoração de parede também. Usando essa mesma ideia, eu também fiz um pratinho, que seria um ring dish. Eu peguei o que sobrou dessa massa, peguei um bolzinho, assei com ela aqui, depois eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz na decoração de parede, eu cobri, mas ao invés de usar o marrom escuro como o fundo da minha peça, eu deixei em branco e deixei aqui em cima o marrom texturizado. E aí, a gente consegue guardar nossos anéis, as pecinhas que você está usando no dia. Mais uma pecinha de decoração super fácil de fazer e que às vezes a gente usa só restinho de massa para confeccionar. E é isso por hoje.
Espero que tenham gostado bastante desse tutorial, que tenha aumentado aí a possibilidade, as ideias na cabecinha de vocês. Se tiverem outras ideias de tutoriais, deixa aqui nos comentários pra gente. E não esquece de nos marcar nas redes sociais, porque a gente vai adorar ver o trabalho de vocês. Um grande abraço e até a próxima!